Olá, meus amigos e minhas amigas. Prontos? Preparados? Então, sem rodeios, preste atenção. Diz o sistema religioso que o homem Jesus foi o único verbo de Deus em manifestação neste lugar. Mas isto fica por conta do sistema religioso. Isto é uma grande falha de interpretação. Quer que eu prove que todos nós somos Deus em manifestação inconsciente aguardando despertar neste lugar? Sim, é claro que eu vou provar. Me acompanhem na leitura do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, onde diz que o Verbo se fez carne. Não diz que o Verbo se fez Jesus, mas sim que o Verbo se fez carne. Porque toda a carne é Deus em manifestação, inconsciente, aguardando o despertar do Espírito neste lugar. Prova disso é que no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, disse Cristo: se somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Cristo não pode negar-se a si mesmo, porque toda a carne é Deus em manifestação. Também, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro ser humano e o último. Todos os seres humanos são o verbo de Deus em manifestação. Prova disto é que no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então os seres humanos são criados. Quando este Espírito, que é o Verbo, se torna um homem, então ali os seres humanos são criados. Para um ser humano ser criado, este Espírito precisa se tornar um homem. Quando este Espírito é enviado, os seres humanos são criados. Este Espírito é o próprio Verbo, que é Deus em manifestação. Quando este Espírito se torna um homem, ali está Deus tendo uma experiência através do corpo inconsciente, aguardando o despertar do Espírito. Esta é a verdade. Veja por você mesmo, meu amigo, que no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 27, diz: e como aos homens está ordenado morrer uma única vez. Esta é a mesma descrição de Cristo. Prova disso é que no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: pois Cristo também morreu uma só vez, foi crucificado uma só vez. Porém, esta é a mesma descrição de todos os seres humanos. Para sua surpresa, prova disso é que vemos no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo dizendo: fui crucificado com Cristo. Como assim? Não foi o homem Jesus que foi crucificado com Cristo? Como é que Paulo foi crucificado com Cristo? A resposta é simples. Toda a carne é Deus em manifestação, pois foi o Verbo que se fez carne. O Verbo é a carne. Você consegue entender que quando um ser humano está morrendo, ali Cristo está morrendo junto com ele? Pois é Deus que está tendo uma experiência através da carne, e não a carne que está tendo uma experiência através do Espírito. Pois foi o Espírito que se fez carne, Deus envia o seu Espírito. Então os seres humanos são criados. Quando o Verbo se torna carne, ali é Deus que está tendo uma experiência através do corpo. Então, quando o corpo está morrendo, ali está Deus morrendo através do corpo. Por isso, disse Paulo, fui crucificado com Cristo, assim como Jesus. E no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo, Deus nos ressuscitou com Cristo. Assim como o homem Jesus também ressuscitou com Cristo. Por isso, disse Cristo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pois nós somos o templo de Deus, aonde o Espírito de Deus habita. Pois é este Espírito que veio sobre a carne. Por isso a carne foi criada, meu amigo. Tudo que acontece com o homem automaticamente acontece com Deus, pois foi Deus que se fez carne. Por isso, no livro de 2 Timóteo, como eu disse, capítulo 2, versículo 13, diz: se somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Você pode não se reconhecer através do Espírito, mas o Espírito se reconhece através da carne, pois a carne foi criada justamente por causa do Espírito. Pois foi este Espírito que se tornou carne, foi o Verbo que se fez carne. Por isso que a salvação é individual. E assim o sacrifício de Cristo também. Cristo morre uma única vez. Sim, ele morreu uma única vez sobre o homem Jesus, morreu uma única vez sobre Paulo. Está ordenado aos homens morrer uma única vez. Ali, quando o homem está morrendo esta única vez, Cristo está morrendo através dele, pois ambos são um só. Uma única morte é exigida por parte do homem e por parte de Cristo através de um indivíduo. Por isso que no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me.
Você precisa ser crucificado, pois o mestre não faz a prova pelo aluno, mas ensina o aluno a passar pela prova. Jesus, espiritualmente, lhe mostrou o que deve acontecer a nível espiritual com você. Você deve morrer para poder nascer de novo. Não há como entrar no reino do céu sem passar pela morte. Não há como o espírito retornar a Deus que o deu, sem que o corpo venha passar pela morte. Semeia-se o natural, ressuscita o espiritual. Por isso disse Paulo que ele morreu com Cristo e que ele ressuscitou com Cristo, pois nós somos um só. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25, acrescentou Jesus: porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor, por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Para você encontrar a sua verdadeira identidade, você precisa morrer com Cristo, pois quando Cristo morrer através da carne, ele irá despertar do Espírito. Pois é justamente Cristo que está tendo uma experiência através do corpo, inconsciente, através do corpo. Quando o corpo morrer, o corpo do pecado, o corpo mental do pecado, que está te escravizando, nada tem a ver com a morte literal deste corpo sendo posto no cemitério. Pois os apóstolos já haviam passado pela morte e pela ressurreição, embora ambos estivessem vivos sobre a face da terra. Até mesmo Jesus já havia passado pela morte e pela ressurreição antes da crucificação. Sim, símbolo do batismo, morte e ressurreição. Você consegue entender que tudo já havia acontecido a nível espiritual com o homem Jesus, assim como os apóstolos, antes dos seus corpos terem sido enterrados no cemitério? Por quê? Porque a verdadeira morte e ressurreição tem a ver com o despertar do espírito na carne, e não com a ressurreição da carne no cemitério. Pois a verdadeira identidade do homem é espiritual, pois foi este espírito que se fez carne. Você precisa recuperar a sua verdadeira identidade, que é espiritual. Quando Deus despertar na carne, então ele estará pronto para retornar do lugar da onde primeiro ele saiu, pois Deus veio do céu, pois ninguém jamais subiu ao céu, a não ser este Espírito que de lá desceu. Este Espírito se fez carne. Agora este Espírito precisa despertar na carne. Para este Espírito despertar na carne, primeiro o verbo precisa morrer. Mas para o verbo morrer, ele precisa da sua participação, pois ele se fez carne. Exige o sacrifício do Cordeiro. Exige-se o sacrifício de Cristo. Cristo precisa morrer humanamente falando, para poder despertar do Espírito na carne. E você é o próprio Verbo, o próprio Cristo, tendo uma experiência humana através do corpo. Você precisa sacrificar a Cristo. O primeiro estado humano de Deus deve ser sacrificado. E é você quem deve fazer isto. Depende unicamente da sua vontade, em sacrificar o primeiro estado humano de Deus, pois Deus se fez carne. Agora, para Deus se tornar um espírito, ele precisa que você renegue a sua própria vida, pois quem insistir em salvar a sua vida irá perder a verdadeira identidade espiritual. Você é Deus em manifestação. Desperta, tu que dormes.